TV passa no seu smartphone. Olá você, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, manhã de sexta-feira, dia 20, sextou, né? Final de semana está chegando aí com muita expectativa para o povo brasileiro, muita expectativa para as pessoas e nós queremos a partir de agora, né, cumprimentar a todos e saudá-los por estar nos acompanhando em mais uma de nossas programações e destacando toda a alegria, né, de estarmos juntos, reunidos para mais uma de nossas edições, trazendo para vocês toda a movimentação aí de nossa programação que tem início agora e vamos extensivos até o horário aí do meio-dia junto com você e quem participa sempre junto com a gente dentro dos trabalhos, ele é o protagonista, ele é o âncora, né? Ele é a personalidade maior, ele é o baluarte, agora ele vai fazer o Miguel Brambila dar risada lá do outro lado do vídeo, ele é Miguel Brambila e eu já vou cumprimentando você, seja bem-vindo Miguel Brambila, bom dia! Alô, Edinho, bom dia, aqui está. 3. O que significa isso? 3 dias aqui da nossa prisão domiciliar, aqui, né? A humanidade toda, né? Isso aí é a vingança da Lava Jato, sabia? Pessoal aí que foi contra a Lava Jato conseguiu aí contatos com o submundo, né? A teoria da conspiração, né? E agora estamos todos nós em prisão domiciliar aqui. Deixa eu ver se eu tô de tornozeleira. Não tô, não. Brincadeira. Bom dia, Edinho. Tudo bem? Bom dia. Nos alegrar um pouco também, né? Porque, afinal de contas, né? A vida continua, estamos vivos, né? E vamos viver, vamos passar por mais essa também, irmão. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência aí, Miguel, desses 3 dias, né? Como é que... fala pra nós em relação à questão do tédio, fala pra nós a relação de atividades, como é que a gente faz dentro de casa, porque a gente já tá habituado, de certo modo, a termos o final de semana, mas o final de semana a gente não fica enclausurado dentro de nossas casas, a gente sai, passeia, mas agora dentro de casa tem que ter muito jogo de cintura, acredito eu. É verdade, né? Sabe que eu sou um senhor de 51 anos, né? Então, ó, hoje eu já estou economizando gel, Edinho. Então eu estou preparado aqui nos meus 3 metros por 3 metros, ninguém entra, né? Ninguém sai. Não estou contaminado com nada, tá? Só estou me divertindo. Então, para economizar, olha aqui, ó. O gel, né? Tá aqui. E o álcool está aqui, ó. Então é muito fácil, né? Basta misturar e tá tudo resolvido, né? Pronto, tá resolvido. Paga um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mistura bem e pronto. Tu sabe, Miguel, que tem algumas pessoas que estão falando e que estão se prevenindo diferente, né? Com álcool em líquido. Eles estão tomando bastante álcool em líquido aí, engarrafado. Não, é perigoso, né? E assim, claro, tudo na contramão da história, né? A gente não quer dar mau exemplo, não acumulem, tá, pessoal? Né? Então, né? Por exemplo, assim, há algumas vantagens, né, de você trabalhar em casa, né? E em tempos de pandemia também, eu trouxe aqui o meu parceiro, ó, né? Que está aqui me ajudando, Edinho, ó. Então, né, o meu querido Urso Panda, tem os seus companheiros ali. E é claro, né, que não poderia faltar, né? Hoje ele veio caracterizado aqui, né? O senhor Wilson. Né? Porque, claro, se eu ficar sozinho na humanidade, eu acho que mais uns 3 dias eu sobrevivo. Então, né, diga alô. Alô, pessoal, tudo bem? Vamos desestressar, a gente não vai morrer, viu? Então esse aqui é o senhor Wilson, né? Que está também me livrando do tédio, né? Não pense que eu enlouqueci, tá, Edinho? É só brincadeira, né? Não vou fazer isso em casa. Perfeito. Não, agora entendi. Deixa ela pra eu assumir aqui, assumo eu por aqui, continuo. Eu tô organizando os vídeos que já me passou. Tu pode trazer uma descrição sobre essas entrevistas que você tá separando da programação? Traga pra gente uma descrição sobre essas... Hoje nós temos 2 entrevistas que a gente vai trazer dentro da programação, né, Miguel? Tem um vídeo do Diogo Mainardi que está na internet. O Diogo Mainardi é um jornalista famoso da Globo News, e ele é um vídeo privado dele, então ele está público, né? E é do antagonista também, que ele mora em Veneza, falando sobre esta realidade também um pouco, né? Falando sério agora, né, Edinho? E no final vamos rodar uma música aí do Christian Rigon, temos os nossos comerciais também, e vamos comentar, é claro, o assunto, né, o coronavírus, que a questão do tédio que você me perguntou.
Enfim, vamos lá então. É preciso trabalhar. A minha filha aqui tem 11 anos, está comigo, mas a minha esposa é da área da saúde, portanto, né, ela está na linha de frente. Aplausos para ela também, né? Vocês aí que estão aí no estúdio, que não tem como, né, fazer... Eu ontem precisei ir no caixa eletrônico, não tem como... É inevitável, você vai ter que sair e voltar para casa em algum momento, né? No mercado, por exemplo, onde ela foi, haver filas, já como na Itália, então eu acho que estamos bem nesse sentido, né? Entram poucas pessoas por vez, isso é importante, né? O que nós falamos segunda-feira já, Edinho, lá com a psicóloga Ana Bononi, a síndrome do pânico, etc., né? Agora que o pessoal está, não que a gente seja melhor que ninguém, mas isso aí era uma questão óbvia, né? O pessoal vai ficar enclausurado, né? Essa questão do tédio, até eu sugiro que o pessoal procure, nós vamos recompartilhar a entrevista com a psicóloga de segunda-feira, dia 17, justamente sobre essas questões, como lidar com as crianças. Graças a Deus, a internet está possibilitando essas orientações para as pessoas, né? Como você não apavorar as crianças, né? Por exemplo, quero dar os parabéns para o meu filho hoje, né? O Leonardo Lopes Brambila está completando 22 anos de vida hoje. Nesse momento, né? Há 22 anos atrás eu estava lá, né? Com ele na minha mão aqui, assim. Hoje ele pesa mais que eu. E falei com ele agora há pouco, né? E ele também ele é meu sócio aqui, enfim, mas está trabalhando de casa para cá, ele mora em Farroupilha. E eu disse para ele o seguinte: esse aniversário ele vai lembrar com os netos, né? Os outros ele vai lembrar vagamente, esse ele não esquece mais. Eu tenho certeza disso, porque ele vai contar para os netos que naquela época lá e tal, né, no ano tal, no ano X, então... Nós todos estamos aprendendo com isso, com certeza, né? Tem que inventar alguma brincadeira, viver um dia de cada vez, é o que o pessoal está dizendo. Não sou eu que estou inventando isso, né? São os especialistas que estão dizendo isso. Trabalhar, né? Eu acho que já criticamos aí, por um lado, o emborrecimento social da nação, então, da nação mundial, aliás, né? Do mundo, não só da nação brasileira. As redes sociais estão encurtando o tempo de leitura das pessoas, jovens e velhos, ou idosos, né? Não velhos, enfim. É preciso ler mais, é preciso, né, tomar os cuidados necessários, mas o tédio só vai acontecer se você ficar ansioso. Aí sim, aí daqui a pouco, né? Porque na circunferência aqui, claro, quem mora em apartamento, quem mora, né, aí fica mais fechado, né? Nem todo mundo tem a mesma condição de ter um grau X de liberdade, né? Eu não estou sentindo tédio ainda, mas às vezes é preciso, claro, desopilar nisso fazendo uma brincadeira e etc, né, Dinho? Miguel, ontem foi muito questionado, não no sentido de haver dúvidas ou desentendimento, mas foi trazido questionamentos para que pudesse se pensar, se raciocinar e ver os modos operantes. Nós estamos hoje aqui no Brasil adotando o modo, né, que muitos países europeus adotaram, e principalmente a Itália, que é, né, todo mundo dentro de suas casas, confinamento, né, um período de quarentena que não significa que é 40 dias, a princípio é para ser um prazo aí de 15 dias, todo mundo sendo orientado a ficar resguardados para que se passe, né, esse período do chamado pico de evolução da epidemia para que depois nós possamos voltar aos nossos trabalhos. Alguns especialistas estavam dizendo ontem que a realidade do Brasil para a realidade desses países de primeiro mundo, a exemplo, podemos dizer a Itália, podemos falar de Alemanha, podemos falar de Áustria, podemos falar da Espanha, podemos citar também Portugal, é totalmente diferente, porque lá é a zona do euro. Só uma informação que foi trazida ontem, né, numa participação que nós tivemos aqui dentro do Bitcoin meio-dia, veio ao nosso conhecimento que a zona do euro vai injetar meio trilhão, ou seja, 500 bilhões de euros na economia, na zona do euro, para poder minimizar os impactos. E agora trazendo para a realidade brasileira, um país praticamente continental, né? A Europa cabe aqui dentro, aqui sobra espaço para muitas coisas, que é muito maior em extensões territoriais. Nós temos uma desigualdade social muito grande, né? Nós temos hoje as pessoas, todas elas dependentes de um modal de saúde que é através do SUS, a ampla maioria, é diferente da maneira que o europeu utiliza-se os seus modais de saúde, é muito diferente aqui em nosso país, e
nós temos uma desigualdade gritante, onde muitas pessoas moram de aluguel, muitas pessoas não têm condições nem sequer de seguir até o final de semana, ou quem sabe ficar nesses 15 dias com alimentação dentro de suas casas. Nós temos pessoas que moram em favelas, pessoas que são desabrigadas, nós temos um contingente, né, de situações diferentes da realidade de outros países. E a pergunta que esses especialistas trouxeram, e eu passo para você fazer uma análise, será que nós acertamos ou nós erramos nesse modal que nós estamos fazendo agora, que é o confinamento dentro das casas? Diferente, a exemplo da Inglaterra. Diz que a Inglaterra vai seguir um outro padrão, pouco mais diferente que isso, ainda não vão adotar, como não adotaram ainda medidas de as pessoas ficarem nas suas casas. Evidentemente que há uma atenção redobrada por órgãos de saúde, mas a ideia é outra, né? Não seria a ideia de fecharam-se fronteiras, mas ainda não chegou o momento de chamar as pessoas para dentro de suas casas. O que nós podemos avaliar com tudo isso e ver alguns pontos e alguns contrapontos em cima disso? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm condições de ficar dentro de casa, que tem rancho para todo mês, mas para quem não tem, quem mora de aluguel, quem não tem o gás, como é que a gente pode avaliar tudo isso, Miguel? É verdade, Edinho. O pessoal não, porque assim o abastecimento vai continuar. Nós temos falado isso. Vai continuar acontecendo. A indústria vai trabalhar menos, inclusive a questão da economia. Algumas indústrias, né, estão sendo estimuladas a diminuir a sua jornada de trabalho e também diminuir uma parte do salário. Vai ter é hora de tudo vai ser renegociado. Tudo, né? Poucas, porque a gente sabe que o Brasil é um país ainda concentrador de renda. Então nós temos poucas pessoas que têm dinheiro guardado e mesmo assim o dinheiro é aquela história do rei Midas, né? Se você não tem mercado, aconteceu recentemente na Venezuela por questões políticas aí essa questão toda, né? Nós temos que evitar a histeria, principalmente porque a gente está dentro de casa. A gente vai poder sair para ir ao mercado. Na Itália, o pessoal só pode sair uma pessoa por vez para evitar aglomeração. O desabastecimento geral ainda, e talvez não aconteça. Né? O que pode gerar o desabastecimento justamente é as pessoas acumularem, para quem tem mais poder econômico, acumular para si. Mas não é preciso ter esse medo, porque isso não vai acontecer. Tanto que os mercados estarão trabalhando, alguns mercados, inclusive aqui em Caxias, já ouvi falar pelo noticiário, então aí que é importante, né? Porque o pessoal generaliza a mídia, né? A mídia, né? Tem a mídia e tem os irresponsáveis. Estão abrindo mais Miguel, cedo. Tem a mídia e os midiáticos, né? E tem os populistas, né, que compram a mídia para questão política, se aproveitando disso, né? Tem de tudo, né? Na verdade, ou seja, assim como tem o bom, tem o mal. Né? Eu reforço, fiquei muito emocionado, achei legal o aplauso, a gratidão, mas depois a gente vai falar sobre isso, do aplauso, para não fugir a questão do abastecimento. Para os idosos, por exemplo, irem mais cedo, uma hora antes, ou uma hora específica, só para pessoas de risco irem ao mercado. Ou seja, os mercados estão trabalhando em alguns lugares com um tempo mais estendido ainda, porque como eles estão atendendo menos pessoas por vez, fica até mais fácil. Né? Então não há necessidade. Por exemplo, você pode comprar coisas para o fim de semana para não ter que sair toda hora. Né? Por exemplo, ontem eu tinha que ir em 2 lugares, eu fui num só. Por exemplo, tinha que ir numa casa lotérica para fazer um negócio e tinha que ir no caixa eletrônico. Eu fui só no caixa eletrônico. Por que eu vou ficar circulando desnecessariamente? Então isso vai nos gerar um melhor planejamento. Não há necessidade de você fazer estoques. Né? Só para não ter que... Por exemplo, se você é um idoso que tem dificuldade no mercado, tudo bem. Mesmo assim, ou se você está no grupo de risco, tem uma série de questões de saúde também, né, que nesse momento... Inclusive o Diogo Mainardi, nessa questão que tu falas da Inglaterra, aí, ele no vídeo, depois ele vai falar, Edinho, sobre isso, né, que a Itália está vazia, né, a Veneza lá foi dizimada por uma epidemia em 1640, tem uma igreja lá construída, ele conta isso, e também da progressão, né, o que pode acontecer. Agora, pela manhã, por exemplo, né, a Globo colocou como solidariedade dos times de futebol. Eu não acho que é solidariedade nenhuma, é uma obrigação mínima oferecer os estádios de futebol, no caso de os hospitais ficarem lotados, né, os estádios, as acomodações dos jogadores. Isso aí é obrigação, é o mínimo. Se eles não fizessem, a autoridade ia lá e requisitava. É um período de guerra contra a pandemia, contra o vírus. Não tem nada de caridade, de solidariedade nisso. As pessoas
né? Outra coisa que eu acho, nada contra o esporte, muito pelo contrário, que esses altos e absurdos salários, essa riqueza toda, resultou nisso aí, na lei de causa e efeito, né? Um jogador de futebol, onde é que você, quanto na nossa existência, né, nós vamos ganhar 1 milhão de dólares por mês? Onde é que está todo esse dinheiro? Né? E as pessoas passando fome. Então, veja que, que nesse sentido, a democratização do coronavírus, que vai, sim, ser superado, como outros que virão futuramente depois desse, traz essas questões também. Então, se por acaso os hospitais estiverem lotados, né, os estádios de futebol terão, né, os hotéis vão virar hospitais. Não há necessidade, né, tem um monte de lugar vazio aí que você pode acomodar pessoas. Inclusive um estado de guerra pode requisitar isso. Inclusive as indústrias podem ser requisitadas a fabricarem respiradores. Então não há necessidade, isso nos Estados Unidos já está se falando, se for obrigado, se demorar muito nessa questão, o Estado pode determinar, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a fabricar aquilo que se precisa para proteger a vida. Entende, Edinho? Os especialistas estavam tentando fazer uma análise, exemplo, uma pessoa que é autônoma, que precisa muitas vezes daquele pagamento semanal para poder comprar as compras da outra semana, e muitas vezes precisa desse trabalho que ele faz de modo informal, dos valores, até mesmo não para compras para um mês, 40 dias, que talvez não tenha condições, mas para o alimento da semana da família. E também para as crianças que estão ali envolvidas. Essas são situações que foram expostas também nesse raciocínio que eu estava falando. Eles não estavam falando tanto na curva do desabastecimento, estavam falando mais da dificuldade das pessoas realmente ter dinheiro para poder comprar recursos. Que a gente observa hoje, né? A exemplo do Brasil, inclusive hoje pela manhã, Miguel Brabila teve aqui nos concedendo entrevista aqui em nossa programação, o presidente do Conselho da Saúde de Caxias do Sul, Alexandre Silva, e ele disse, se Caxias do Sul estava, né, já com dificuldades de leitos, nós já não tínhamos as necessárias quantidades em leitos, já tinha pessoas que muitas vezes tinham que aguardar dentro da UPA e do postão para vagar um leito. Muitas vezes as pessoas ficavam aguardando, estou esperando vagar um leito para poder ir para o quarto. Estou esperando vagar um leito para ir para tal cirurgia. Estou esperando vagar um leito para poder entrar na UTI. E aí ele questionou, né? Se alguns leitos, que foram 30 leitos, a princípio dentro do Hospital Geral e outros hospitais, o Virvi Ramos e o Pompeia, destinados já para atendimentos a esses pacientes, e se aumentar o número, também não terá. Nós não teremos condições de poder aumentar a demanda. E aí vamos depender desses modais que você acabou de descrever. Então, ou seja, a situação pode se tornar, de uma certa forma, meio crítica para alguns e mais confortáveis para outros. As pessoas que tiveram um plano privado, alguma coisa, pode ter algo mais de confortável. Aí a gente vê também que esse vírus, ele vai afetar de forma distinta as camadas sociais do nosso país. Miguel, não sei se você entende, compreende ou quer ampliar, ou até mesmo quer contestar, quem sabe, essa analisação, porque aqui é bem democrático o espaço, né? Não, eu acho que essa preocupação social é certa, é correta. O objetivo de uma sociedade civilizada, né, é liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí é o tema, né, o lema, né, das Nações Unidas, né? Eu escrevi um livro em 1990 que não foi publicado, mas eu tenho ele, que é Fronteiras. No futuro nós vamos ter uma fronteira só. E vejamos que o coronavírus fez isso com a gente. Nós estamos todos unificados numa única questão. Essa questão da diferença social sempre existiu, é o efeito Titanic, vai existir, as injustiças vão acontecer, por isso que eu te disse, eu não acredito, né, que o mundo vai se tornar bom por causa do coronavírus. Vai avançar um pouco tecnologicamente, nós vamos refletir algumas questões, né, questões filosóficas, políticas, religiosas vão ser refeitas, mas acontece que a nossa memória é fraca, né, até que ponto nós vamos lembrar disso? Basta ver, né, que neonazistas estavam ressurgindo agora há pouco tempo, ou seja, né, é preciso que as pessoas que têm bom senso, que lembrem os fatos negativos da humanidade, refaçam isso, assim como a Revolução Francesa surgiu, né? Se não tem pão, por que não comem bolo, né? O efeito Versalhes, né, da Rainha Louca, vai acontecer isso com certeza, né? Nós teremos
hoje mais condições de fiscalizar, de trabalhar em solidariedade. Agora, politizar não é possível, Edinho, né? Essa questão da distribuição de... Por exemplo, o plano de saúde é muito relativo também, porque eles também têm um limite, eles também têm leitos em hospitais, nem todos têm hospitais próprios, enfim, em guerras, né, se faz um hospital de campanha, e aquilo que eu digo mesmo, porque a necessidade de isolamento, como eu disse, ouvi, né, porque a China é muito maior a disparidade social do que no Brasil, muito maior, né? E o que eles fazem? É uma ditadura. O que eles fizeram em alguns momentos? Isolaram pessoas, né? Isolaram bairros inteiros. Na África as pessoas vão morrer. Ontem, por exemplo, quando falei que saí, pessoas catando lixo na rua, essas pessoas, né? Um cidadão puxando um carrinho de lixo e o outro empurrando atrás. Isso, se você visse no primeiro mundo uma pessoa que veja isso, não tem como tu ver isso. A gente passa por isso todo dia, eu passo por isso todo dia, e isso me conforma que assim, não é que me console com o pior, mas me faz entender que se essas pessoas estão agindo e sobrevivendo um dia de cada vez, né? Por que nós não vamos sobreviver? O egoísta, ele vai existir, né? Não adianta. Isso aí é aquela história do rei Midas, que o pessoal conhece, que ele queria ouro e tudo que ele tocava virava ouro e depois não tinha mais comida. É o que está acontecendo agora. 11h23, Miguel Brambila, estou com as matérias que você solicitou já enfileiradas. Nós temos ainda alguns artigos de ontem também, que em virtude da demanda da programação não foram ao ar. Deixe na tua disponibilidade para você fazer a solicitação de quais você vai querer rodar primeiro. Um outro detalhe, ontem também, nos Estados Unidos, em primeiro momento, né? A gente não sabe como é que foi o parecer, até porque a Anvisa parece que aqui no Brasil trouxe outra visão. O ibuprofeno nos Estados Unidos foi liberado para as pessoas seguirem utilizando. Eu acho que é desespero, né? Eu vi um médico... Eu estou 24 horas no ar. As pessoas... Eu acho assim, voltando à questão, nós somos jornalistas, então temos que estar informados 24 horas. As pessoas, eu acho até correto, não devem ficar 24 horas no noticiário, mas também não devem deixar de se informar, né? Porque eles, a mídia... Não, graças a isso que nós evitamos aí mais mortes, né? No Brasil teve 6 mortes, estão confirmadas até 1 hora atrás. 6 mortes, mas morreu muito mais gente. Sim, pode morrer muito mais gente num assalto, mas acontece que a coisa não está no seu pico. 14, 15, 20 dias, um mês, isso tudo vai afetar geral, né? Tem outros também que nós demos ontem, inclusive, né? Um dos medicamentos que nós demos ontem como notícia, ontem pela manhã, apareceu no Jornal Nacional à noite, e outros 3. Mas é necessário evitar, primeiro, a automedicação. Porque disse o infectologista brasileiro, que eu não me recordo o nome dele, que se nós colocarmos todos os tipos de remédios para dentro do organismo, o que vai acontecer? Nós não sabemos o que curou. E daqui a pouco volta tudo de novo. Que o problema da China, por exemplo, na China eles resolveram, né? Agora a gente não sabe como. A China é uma ditadura. A gente não sabe as informações que vêm da China. Ninguém denuncia nada. Ou seja, eles podem até estar sacrificando as pessoas lá e a gente não sabe. Na Rússia é a mesma coisa. Já aconteceu, infelizmente, né, na Polônia não aconteceu isso, no nazismo, na implantação do comunismo, as pessoas eram dizimadas e era salgada a terra. Os leprosos não eram enviados para o Vale dos Leprosos. Esses países sem informação, sem democracia, você não acha que eles estão fazendo o que o Brasil, a Argentina, a Europa está fazendo, né? É bem provável que a China, né, apesar, né, das questões diplomáticas e comerciais, porque é uma ditadura, né, comunista, capitalista, na verdade, a China, não se sabe o que está acontecendo lá. Então, quer dizer, eles disseram para o mundo que está agora só de fora. E outra coisa, no mundo inteiro, você acha realmente... Eu conheço pessoas de rua aqui, que você não sabe onde é que está. Um dia você vê ele na rua, outro dia está em outro lugar. Que não é possível, Edinho, que as forças policiais, né, nós não sequestram essas pessoas e usem como cobaia. Claro que sim. Então, se não foi divulgada uma cura ainda, é porque eles não sabem. Mas você acha que não tem cobaia forçada, né? Mendigos, pessoas de rua que eles pegam e não têm famílias, indigentes? Duvido que não exista isso no mundo, né? Porque
Agora o outro lado, o lado bom, vai aparecer em seguida, né? Nós vamos botar o vídeo do Diogo Mainardi, Edinho, pode ser? Ele tem alguns minutos e ele é muito interessante. O Diogo Mainardi é um jornalista muito, muito inteligente, muito interessante, é do Antagonista, né? Do Manhattan Connection, e foi também, né, colunista por muitos anos da revista Veja. Ele mora em Veneza e ele traz aí para nós a visão dele, um vídeo de 3 dias atrás, né, que está aí circulando também pelas redes sociais. Vamos lá, Edinho. Muito tempo. Eu sou um estúpido, eu sou um idiota. Eu levei algum tempo para entender do que se tratava. Eu me concentrei em questões como, por exemplo, taxa de letalidade do novo coronavírus, que é baixa, como você sabe. Eu não deveria estar tocando no meu rosto. Essa é uma das normas prescritas pelos médicos para evitar o contágio. Levei algum tempo para entender que era que não era uma gripe, ao contrário do que diz o presidente dos Estados Unidos, ao contrário do que diz o presidente do Brasil. Levei um tempo, porque provavelmente eu sou ruim em matemática, e é uma questão matemática. A Itália tem mais de 10 mil doentes de Covid-19. Desses 10 mil, 1.000 estão na terapia intensiva. O país inteiro, a Itália inteira, tem 5.000 leitos em terapia intensiva. Se a epidemia continuar no mesmo ritmo, na mesma progressão de duplicar a cada 2 dias,6, a Itália, o sistema de saúde italiano, resiste mais 6, 7, 8 dias. Depois entra em colapso. As pessoas vão morrer no corredor do hospital. Não tem respirador para todo mundo. Não tem vaga para todo mundo. Então, o que se trata, essa quarentena, é apenas uma maneira de retardar a epidemia, de diminuir a velocidade, a progressão dela, a fim de que o sistema possa tratar das pessoas que necessitam ser curadas, tratadas. As pessoas entram na UTI com essa Covid-19 e passam lá 3 semanas, 4 semanas, porque a recuperação é muito lenta, porque não há remédio específico para o tratamento dessa doença. Então, toda a questão da quarentena, que no começo gerou, inclusive, reclamações de comerciantes, industriais, porque afeta enormemente a economia do país, é devastadora para a economia do país, agora não desperta mais nenhum tipo de crítica, de insatisfação, até mesmo da oposição, porque todo mundo entendeu que não há outra maneira de tratar a questão, exceto essa quarentena com normas muito restritivas, e você aqui em Veneza assiste a um trailer, a uma antecipação do que vai ocorrer na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e espera-se não no Brasil. Eu estou aqui, eu vim até a esquina, literalmente, Igreja da Saluta, do Longhena, lindíssima, deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor aqui, construída em 1630, para agradecer a Virgem Maria pelo fim da peste, de uma das epidemias de peste, que dizimou a população veneziana. O novo coronavírus não vai dizimar a população veneziana, nem a população italiana, nem a população mundial, mas está sendo submetido a esse tratamento de choque, que é o único possível. Olha aqui, eu nunca vi a cidade desse jeito. Ali tem uma senhora com um cachorro, o cachorro precisa sair de casa, obviamente. Mas sem barco de transporte, Vaporetto passa, mas a cidade desse jeito eu nunca vi, uma beleza extraordinária.
Perfeito, Miguel já acabou de reproduzir o vídeo, né? O vídeo já foi reproduzido e a gente já ouviu também parte aí desse relato, né? Até se você quiser fazer alguma colocação em cima, né? Acrescentar algo, fica à vontade. É o que nós estamos falando, né, Edinho? Essa prevenção está correta. É porque a Itália demorou. E vai acontecer, sim. Da Inglaterra vai fazer e a cura vai vir. Vamos chamar um breve intervalo e daí nós voltamos em seguida. Pode ser, Edinho? Venha conhecer o buffet livre mais barato da cidade, só R$10. É na Casa do Sabor. De segunda a sexta-feira com suco e sobremesa. Aos sábados, feijoada completa e buffet por apenas R$ 12,90. Fácil estacionamento. Casa do Sabor, o buffet livre mais barato da cidade, só R$10. Estamos na Avenida São Leopoldo, 334, bairro São Leopoldo. Telefone 98447-3083. Casa do Sabor, o melhor para você. Na hora de encontrar um chaveiro, você precisa de confiança e experiência. Procure o Chaveiro Kaiser. Soluções em chaves e fechaduras. Chaveiro Kaiser. Estamos na Avenida Bom Pastor, 1380, no bairro Kaiser, em frente ao Andreassa. Chaveiro Kaiser, telefone 3214-6553. Chame o Chaveiro Kaiser e fique mais seguro. O que você precisa de um mecânico é uma boa parceria, confiança e qualidade no serviço. A Mecânica Tecnicar oferece seus serviços para sua tranquilidade. Venha conversar com o Claudinho e faça um bom negócio na hora de revisar ou consertar o seu carro. Mecânica multimarcas de qualidade, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi, 139, bairro Esplanada. Fone 3221-5803. Precisou de mecânica? Mecânica Tecnicar. Sua obra ou reforma precisam andar rápido para que você sinta logo o conforto dos seus investimentos? Para isso, escolha o lugar certo para comprar. Venha para a Andi Ferragens e faça um orçamento conosco. Na Andi Ferragens, você encontra tudo o que precisa para suas obras. Materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferragens em geral, tinta, areia e brita. Parcelamos sua compra em até 12 vezes. Aberto aos sábados o dia todo, domingos e feriados pela manhã. Andi Ferragens. Estamos na Avenida São Leopoldo, 405, bairro São Leopoldo. Fone 3213-1125. Andi Ferragens. Agregue valor à sua felicidade. O verão está no ar, é tempo de andar de moto, é tempo de se divertir por aí. Maremoto Center, faça a revisão na sua moto e ande com segurança. Maremoto Center, muito mais para a sua moto. Ok, estamos de volta aqui em nossa programação. Você está acompanhando o nosso Sabe Caxias, né? Sabe Caxias na edição desta sexta-feira, 11 horas e 35 minutos. E Miguel Brambila está lá na sua residência, está em sua casa, né? Está trazendo toda a programação aí do seu home office, né? Está lá mostrando nesse exato momento alguns periféricos, que são os periféricos que ele utiliza para poder passar esses dias que ele está na sua quarentena. Mas eu vi que tem café, eu vi biscoito, eu vi bolacha. Tá bem iniciado aí, Miguel. Não, eu tô preparado aqui, ó. Sabe que eu sou cantor, né? Então, na pior das hipóteses, né, eu vou ter que passar o chapéu, porque eu sou empreendedor também, né? Eu sou uma microempresa, então, quer dizer, eu deveria estar em pânico, eu não sei se eu devo estar, mas daí qual é a responsabilidade que eu terei também como jornalista transmitir o pânico, né? Vamos ter que renegociar aí o faturamento, o capital de giro. Muitos clientes, né, estão com portas fechadas devido à determinação, então, na pior das hipóteses, não tem nem rodoviária, né? Então, deixa eu te Desculpa lhe interromper, Miguel. Baseado no que tu acabou de falar agora, deixa eu te trazer duas informações. Hoje pela manhã, dentro do programa Bitcoin Bom Dia, nós trouxemos informações que há um apelo dos comerciantes de Caxias do Sul para que seja decretado o fechamento do comércio. Porque muitos pagam aluguel de salas e diz que estão lá com 2 funcionários e diz que não está vindo clientes para poder fazer compras. Não aparece ninguém para poder comprar porque diminuiu o volume de pessoas nas ruas. Outros dizem
que eles estão lá e estão usando a estrutura. Exemplo, né? Uma energia elétrica ligada, utilizando-se de toda a estrutura do ambiente, e isso está dando consumo e não está tendo retorno para esse consumo. Outros estão inseguros quanto à questão da segurança nas ruas, com medo de golpes, com medo de até mesmo de ataques. Saques. Então há realmente um pedido por parte de muitos comerciantes para que haja um decretamento do fechamento integral do comércio. E permanecer, claro, em horários específicos, alguns mercados abertos, outros serviços que são mais urgentes. Agora, e outro detalhe, outra informação para tu ficar com duas e poder trabalhar com elas agregando. Já tem informações de microempresários que só de quinta-feira, ontem para hoje, já tiveram prejuízo de R$2.000. Já tem um amigo meu que falou, olha, só naquele decreto e 2 ligações que eu recebi já deu R$2.000 de prejuízo e eu não sei aonde eu vou fazer para buscar tudo isso. Então, é impactos que vão causando nesse efeito cascata, né? Mas é aquela coisa, né? Tem um princípio cristão que Jesus falou, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Né? Ou seja, é evidente que todos estão tendo prejuízos, né? Eu acho que sim, mais cedo ou mais tarde o comércio vai ser fechado, o proprietário dessa sala que é alugada, ele vai perder também, porque o comércio vai sair ou vai quebrar. Vão ser impostas ou trazidas medidas, né, de linhas de financiamento, os vencimentos, por exemplo, de boletos, de coisas, vão ter que ser postergados, mas isso tem que ter muito cuidado, né, porque tem que ter cuidado sempre com tudo, né, com o ser humano. Você falou de golpes, né? Já não tem o golpe aí das pessoas falando que estão entrando nas casas para fazer não sei o quê. Não existe isso, né? A pessoa já está divulgando, tenho certeza que a Bitcoin já divulgou também. Eu vi ontem que o Ivan Sgaraboto botou aí uma questão e eu recompartilhei bastante. Porque existem, né, urubus, eu chamo, isso não é um humano, é um urubu, é um corvo, né, que quer, mas acontece, lá na Austrália, lá no grande incêndio, as pessoas botavam fogo na floresta para assaltar as casas dos outros. Isso aí é o mundo que nós vivemos e vai demorar ainda mais uns 100 anos, ou mais. Essa questão de... Perdão, Miguel. Miguel, só para concluir, eu estou recebendo aqui um material via Facebook, eu não tenho condições de botar o vídeo ainda, mas o áudio eu posso botar. A Brigada Militar no centro de Porto Alegre, fazendo um chamamento para que a população vá para suas casas. Depois mais eu quero mostrar esse áudio, tá? Já, mas eu gostaria que você concluísse seu raciocínio. Eu até te peço desculpa interromper. Não, muito obrigado, é assim mesmo. Eu ia falar isso mesmo, a Guarda Municipal de Porto Alegre também está andando nos bairros principais, bairros da periferia, inclusive, né? Porque no centro, sobre essa questão do comércio, enfim, ponto pacífico, né? Não adianta você trabalhar com prejuízo. Né? Já se trabalhava com dificuldades antes, a economia estava respirando, a questão não é financeira, você pode, né? Você pode, se você morrer, você não vai usar o teu dinheiro. E aí vai entrar a questão também das relações humanas. Muita gente vai se aproveitar disso, a gente sabe, outros não. Agora, vai afetar o cadastro positivo que foi lançado ano passado? Sim, eles vão ter que recomeçar do zero, porque como é que você vai... Né? Muita gente vai deixar de pagar contas principais para poder comer, para poder... Né? Vai afetar a arrecadação dos estados, nós não sabemos o que vai acontecer. Caridade, não somos profetas, né? Precisamos de caridade e bom senso. Vamos ouvir esse áudio aqui, deixa eu colocar para o pessoal ouvir, quem está em casa. Esse áudio, ele é apenas o áudio, mas tem um vídeo, está rodando nas redes sociais. Ele foi postado cerca de 45 minutos atrás. Ok. Proteja você e sua família. Atenção, fique em casa. Saia somente para o que for essencial. Proteja você e sua família. A maior proteção... Ali é a vídeo da área central de Porto Alegre, gravado instantes atrás, e só para poder mesmo trazer a informação correta, como você disse, é agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre, né? Passando bem no centro de Porto Alegre, anunciando, inclusive, a própria viatura emblemada da Guarda Municipal com o logo, né, da prefeitura aí da cidade de Porto Alegre, Miguel. E o centro de Porto Alegre lotado, cheio de pessoas, ninguém está se conscientizando quanto isso, né?
É que as pessoas estão sobrevivendo, né? Estão desesperadas também. Na Itália foi assim também. Realmente. Na Itália foi assim, o pessoal não estava saindo, depois de uma hora para outra todo mundo se afugentou, né? E é isso que na Itália não tem fome, né? Não tinha, pelo menos, até o coronavírus, né? Não tem pessoas de rua, né? como Cidade no Brasil. turística, não tem camelódromo. Hã? Uma cidade turística, a região da Itália é toda turística, né? Não, é um país europeu, né? Apesar das contas públicas estarem com problemas lá por causa de muita corrupção, existe. Teve a Operação Mão Limpas, começou na Itália, que depois a Lava Jato se baseou nisso. Mas os problemas sociais, porque a cultura, depois da Segunda Guerra, principalmente, que a cultura é muito forte nesse sentido, houve aí vários programas assistenciais, não tem fome na Itália, não tinha fome, né? Agora, talvez não tenha, é um país, nesse sentido, dentro da União Europeia, que consegue se equilibrar. Não houve uma crise econômica como a da Grécia, por exemplo, que teve grandes problemas, mas, porém, o Brasil, por exemplo, a 25 de março, como é que vai parar em São Paulo a 25 de março? Assim, e alto grau de contágio. É como eu digo, assim, o pessoal, eu circulo por vários ambientes, tá? Eu moro aqui perto do aeroporto, aqui, e assim, durante o dia diminuiu um pouco. Agora tem pessoas na rua até de noite, entendeu? Andando, jogando criança, jogando bola, 8 horas da noite, onde é que estão os pais? Quer dizer, os pais às vezes não querem nem saber. A assistência social sabe disso, quem trabalha, quem vai em outros bairros também. Né? A gente não pode transformar isso, né, num vírus de elite. Eu tô aqui na minha casa, no meu home office, tô aqui com minhas brincadeiras e tal. Hein, Miguel, e a Cracolândia, Miguel, consegue parar, exemplo, essas pessoas... Não, eu quis falar isso até em tom de brincadeira, mas associado aqui às pessoas que estão já, a drogadição, né, a pessoa que tem me fugiu agora o nome, Miguel, as pessoas que são viciadas, né, como é que vão fazer? Vai ser terrível esse período, né? É óbvio que não, né, eles não vão parar, eles são... Por exemplo, o lixo tem que ser recolhido, né? E vai para onde o lixo, né? Vai para as reciclagens de lixo, né? O tráfico não tem medo da polícia em tempos normais. Tu acha que eles vão ter medo agora da polícia? Agora claro que não. Agora ficou muito mais fácil aqui, ó, muito mais fácil de identificar quando eles se misturam no meio da população, porque a população consciente está em casa. Quem está na rua de noite sem necessidade ou é bandido, né? Ou é viciado. Então é hora de resolver isso aí. Chama a atenção que todas as fronteiras foram blindadas. Será que o que vai passar lá? O que vai passar nesse furo? É óbvio que as fronteiras oficiais, né, Dinho, não passavam, né? A gente viu aí, o Bolsonaro disse, não é tão fácil, né, fechar a fronteira, no Brasil principalmente, né? Vai passar armas, vai passar drogas, vai passar pessoas, né? É óbvio. Né? É impossível ter muro, isso é em todos os países, mas o Brasil, inclusive, né? Porque o Brasil não tem forças armadas como os Estados Unidos, por exemplo, né? Isso aí, na verdade, ele tem razão. Foi fechada a fronteira oficial, né? Dos outros países, né? Fechou a Argentina de lá para cá, daqui para lá é óbvio que está fechado também, então não precisa nem anunciar. Fechou na Venezuela também, etc. Ou temporariamente, se diga, não é questão política, é por causa do coronavírus. Mas é óbvio, né, que vai continuar e muita gente vai querer, até porque, assim, eu vou te dizer bem claramente, se eu fosse viciado em crack, eu ia querer morrer, tu acha que eu estou preocupado em sobreviver? As pessoas, entendeu? O viciado em crack, ele já é um suicida em potencial, tu acha que ele está preocupado com o coronavírus? Tá comendo lixo, tá comendo tá fumando bagana, tá se prostituindo na rua, né, e você acha que ele vai estar preocupado com doença sexualmente. Então, quer dizer, esse é o momento, né, da sociedade olhar para a loucura, não ficar deixar só para a igreja, né, para os projetos como o Mão Amiga, para igrejas evangélicas. O Estado transferiu para as igrejas a sua responsabilidade, né, e agora pode eliminar o coronavírus nas elites, né? Aí sim, como tu falou, aí tudo bem, mas vai fazer o quê? Né? Vai acabar com a pobreza? Vai restabelecer o quê? O nazismo? É óbvio que não. Portanto, né, não vai ser tão simples assim. É necessário saneamento básico, distribuição de renda igualitária desde ontem, né, desde o século passado. Porém, né, vamos ver o que acontece. As bolsas asiáticas já subiram hoje. Não sei se tu acompanhou, já voltou lá a crescer o pôquer financeiro, né? Tu sabe então, eu tenho, quem acabou de mandar mensagem aqui na programação, Miguel participando, o Ronaldinho Gaúcho, direto do Paraguai, dizendo que está aguardando o teu pedido. Tá, falou. Falou assim, qualquer pedido eu tô aguardando.
Aliás, eu mandei uma foto pra ti aí, nessa questão. Eu tô procurando aqui onde eu botei, Miguel. Tô procurando aqui onde eu coloquei ela. No WhatsApp aí, né, eu te achei, tá ali, ó. Tá ali. Muito tempo. Eu sou um estúpido, sou um idiota. Eu levei algum tempo para entender do que se tratava. Eu me concentrei em questões como, por exemplo, taxa de letalidade do novo coronavírus, que é baixa, como você sabe. Eu não deveria estar tocando no meu rosto. Subindo a serra, portanto, não temos problemas com isso. Bota aí a nossa foto do meu banheiro aí, Edinho. Muito tempo. Eu sou um estúpido, sou um idiota. Eu levei algum tempo para entender do que se tratava. Estou fazendo estoque, inclusive, e estou industrializando. Quem quiser comprar aqui, tá comigo. Preço de ocasião. Bacana. Ok, 11h47, Miguel. Tá. Ó, o clipe é para fechar o programa hoje, né? Sim, vamos pro clipe então, Edinho, né? Só brevemente aqui algumas manchetes de hoje. Isso. Tá? Pra gente, né? O município mantém realização de feiras livres, mas faz novas orientações aos consumidores, né? Que é importante o abastecimento. E ao ar livre o problema é menor, né? Outra coisa nessa questão das embalagens, agora que o pessoal procurar, não precisa você passar detergente nas embalagens, os mercados já estão tomando cuidados também nessa questão, né? Quando você for ao mercado, cuidar das mãos e olhos, a embalagem de leite, de caixinhas de leite, embalagens de... Não se sabe quanto tempo dura o micro-organismo coronavírus. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Miguel. Achei muito interessante a postura de um mercado aqui de Caxias do Sul, de uma grande rede de mercados de Caxias do Sul, que cada carrinho, logo depois que a pessoa utiliza, ele já é higienizado. Olha que interessante. Limitou-se o número de pessoas que vão entrar nos estabelecimentos. Mas a partir do momento que a pessoa utilizou o carrinho, você acabou de utilizar o carrinho, largou lá, já vem uma equipe e já faz a higienização do carrinho. Então, como você falou, há uma grande higienização dos mercados para garantir que os produtos já venham higienizados. Sim, os bancos devem fazer isso nos caixas eletrônicos, né, que não está acontecendo. Então eu sugiro que se os bancos puderem fazer isso, né, em tempo, e depois das 4 horas, como não tem mais funcionário, fecha o caixa eletrônico. Porque isso vai acabar acontecendo, viu? Não se falou nisso ainda. Eu passei um aperto ontem. Eu passei um aperto ontem num banco, os bancos fecharam, né? Um banco grande aí, um banco ali da região da praça ali. Aí os bancos fecharam, ninguém podia entrar, mas deixaram todos nós aglomerados ali na região dos caixas, ali em fila, para poder tirar a senha, para poder entrar de 3 em 3. Não adianta. Mas só pode entrar 3. Mas aí acontece o quê? Se tiver o vírus circulando ali, contamina todo mundo e já entra o cara infectado lá dentro da agência, contaminado, já contamina os outros também. Então tem que ter um critério. Ninguém falava com ninguém. Oi? Ninguém falava com ninguém, né? Tinha umas 4, 5 pessoas, mas essa é uma questão que tu falou muito bem. A outra questão, Edinho, é o dedo, né? Você vai usar o dedo nas teclas. Então saiu uma pessoa, entrou outra pessoa, e daí inconscientemente você fez isso aqui, ó. Botou o dedo aqui, coçou inconscientemente, já era, entendeu? Aí ou foi para casa, botou a mão no volante do carro. Essa medida vai acontecer. Pode escrever, tá? Porque é uma questão óbvia, né? É uma questão sanitária. Os bancos, o caixa eletrônico dos bancos devem funcionar somente quando tiver um funcionário ali. Cada cliente que passar ali tem que limpar o caixa eletrônico. Passou ali um cidadão, limpa o caixa. Passou outro, limpa o caixa. Ou fecha o caixa. Porque vai fazer o quê? E 4 da tarde, o banco não tem, depois das 4 da tarde, ninguém para deixar ali no caixa eletrônico, fecha o caixa eletrônico. Essa é a questão, porque é altamente... Entende como são questões, detalhes sanitários que as pessoas deveriam já ter isso, mas não tem, né? Não tem essa questão da higiene pessoal, né? E por último, assim, para concluir, chamamos o vídeo do Christian Rigon aí, para a gente dar uma desopilada, Edinho. Eu vou referenciar novamente, explicando na Netflix, pandemia, né? Que o projeto do Bill Gates é acelerar o processo de criação de vacinas e remédios através de tecnologia, né? Porque depois dessa, a gente não sabe qual será a próxima, né? E pode ser que aconteça. Então, quer dizer, sobre saltos acontecem, mas positivamente eu tenho certeza de que essa questão, porque ele conseguiu transformar o lodo em água potável lá em Dakar, instalou uma máquina lá, 30% da água potável de lá, né? E a poliomielite ele está trabalhando lá, ele e a equipe dele, né? Todo o dinheiro que ele tem. E eu tenho certeza que vai haver uma revolução
sanitária a partir desse momento no mundo todo. Inclusive nós estávamos falando ontem também, né? Nós estávamos falando sobre outros vírus que estão aí, vamos dizer assim, em regiões localizadas no planeta, mas para qualquer momento pode sofrer evoluções e podem também, assim como o coronavírus, atacar o mundo inteiro. É exemplo do Ebola, hein? É claro, qualquer um, né? Na verdade, o corpo humano o computador imita o corpo humano, né? Enquanto nós estamos criando sistemas de proteção, os vírus, por isso que se chama vírus, né? Estão tentando nos derrubar, mas a gente sobreviveu até agora, né? Nós não vamos morrer tão sem glória, né? Tenho certeza que vai haver uma mudança econômica no mundo, não estou profetizando, né? Eu tenho certeza que existem bons seres humanos no mundo, vai haver uma mudança social no mundo, e quem tiver que passar por esse momento difícil, até porque não é só o coronavírus que está matando, né? As cirurgias eletivas foram canceladas, exames estão sendo cancelados, então a pessoa pode ter... A gripe por também exemplo, continua, né? A gripe, você vê, mata também, né? Não, exames preventivos do câncer, por exemplo, do colo do útero, exames de câncer de mama, exames de próstata, né, ou exames, né, do diabetes, tudo isso está sendo... Cirurgias eletivas pequenas estão sendo canceladas nos hospitais. A prioridade é o coronavírus, mas aí aquela doença que pode ser que ela não te mate agora, mas se ela né, não estou querendo criar pânico, mas é um problema que também vai ter que ser enfrentado, né? Então... né, são bilhões de pessoas envolvidas no mesmo problema, mas eu ainda acho que é bem melhor que uma guerra nuclear. Miguel, 11h53, né, o nosso clipe tem 5 minutos, acho que agora já passamos às considerações finais, né? Isso aí, obrigado Edinho mais uma vez, um bom fim de semana de clausura para você também, meu irmão. Aí. Até segunda-feira, né? Agora, até segunda-feira nós voltamos, eu vou ficar fazendo boletins pela página do Sabe Caxias também, atualizando as pessoas, né? Quero desejar um bom fim de semana para você, né? Gel eu já tenho, né? Álcool eu não bebo, né? Só tô brincando que o vinho tá até fechado, ó, tá? Comida, tá bom? Né? Se me deixarem sair daqui, porque eu sou muito chato, não é nem por causa do coronavírus, né? O pavesão, mas meus filhos brincando, meu filho tá em Farroupilha também e tal, e feliz aniversário para ele de novo, para todos, a humanidade continua. Se você não pode dar as mãos, dê o seu coração, transmita coisas boas também pela sua rede social, mensagens de esperança, de alegria, desopila um pouco, porque vai passar, tenhamos certeza. Abraço, tchau, tchau. Cristian Rigon, um abraço, Edinho. Church, what you had. Hey, 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 honey, you didn't cherish what you had. And that's why, baby, now you are the best. I say, hey, pretty lady, I'm ready to go. I say, hey, pretty lady, hey, hey, pretty lady, just take my bike and go. You didn't do your best, honey, you can't stop me no more.
said I was insane. Now, honey, you said I was insane. Say what you think I was said in vain. Hey, honey, our love didn't last. Oh, come on, honey, you didn't do your best. And that's why, baby, now you are the past. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.